Existe pé grande, existem zumbis, existem lobisomem. Au! Au, 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 au! Será que isso não é fantasia de gente doida e maluca da cabeça? Hã? Tanta gente, né? Tanta gente notifica pé grande, zumbi, lobisomem, chupacabra, Grey. E por que os demônios, os extraterrestres, né? Por que os extraterrestres, né, do Brasil são vermelhos e dos Estados Unidos são greys? Então, por quê? E por que também tem outros tipos de espectros, que são uns que têm umas pernas com mais de 2 metros, só de perna tem uns espectros que tem 4, 5 metros de pernas. E eles saem andando. Eles parecem um X. Né? Então vamos lá. Espectros, né? Zumbis. Espectros, lobisomem. Extraterrestres, greys, nos Estados Unidos. No Brasil é vermelhês. Zumbis, eu nunca vi alguém ter visto um, eu já vi já. Os tais territoriais, o que é, pastor? Então é o seguinte, da onde vêm eles? Não estou falando de territorial não, tá? Estou falando desses aspectos. Será que existe zumbi? Será que existem greys? E por que os greys no Brasil são vermelhês? Não só no Brasil, mas na América do Sul, os mesmos greys são baixinhos, mas são vermelhês e são agressivos demais. Aí tem o Saci Pererê, Preto Velho, Mãe d'Água, né? Então, lobisomem, pé grande, tem ali para a banda do Peru, da Argentina, um tipo de macacão, um tipo de pé grande, enorme, que ataca as pessoas, né? Na América Central tem o chupinha. Chupinha? Chupa-cabra. Chuchupa. Ele chupa a cabra. Ele tem um canudinho que ele... A cabra seca. Suga as vísceras da cabra. Por isso que o nome é chupa-cabra. Ele chupa. E ele chupa pessoas também, tá? Mula sem cabeça. Vai dizendo aí. Você vai ter uma surpresa, tá? Mula sem cabeça. Eu acredito que existe sim, pastor. Insa. Silvana Insa, Elizabeth de Assis, eles acompanham as pessoas, pastor. Sim, os Greys já vieram me pegar, mas um homem de luz me arrastou deles, na tapa. Eu acho que ela botou taca, na taca, mas é na tapa, eu acho, né? Bola de fogo, sim, bola de fogo eu já vi, né? Saci Pererê, são seres mitológicos ou existem mesmo? As pessoas que virem isso, né? Extraterrestre já andei e tudo com eles, né? Tem do bem e tem do mal, tá? Mas o zumbi, eu já vi o zumbi, né? É horrível. É um homem sem cor e não tem dor, tá? Dona Florzinha, Maria Florzinha, meus pais viram um boitatá, é um boi de fogo, é um espírito, né? O boitatá. Mãe de ouro, a mãe de ouro eu não conheço, tá? Fogo redondo, fogo corredor, né? São espectros que as pessoas falam. Elisângela dos Santos, isso é demônio, pastor, sim, são espíritos. Pastor, existe uma entidade chamada Xale, que vem no jogo de lápis. E também tem a tábua, isso aí é uma invocação, né? Isso os alemães sabiam demais, os judeus sabiam demais. São tábuas invocativas de demônios. Gurupira, curupira, sereia, são seres metafísicos. Mas será que existem mesmo? No caso da sereia, nós encontramos nas pirâmides do Egito imagens de sereia. Encontramos nos livros antigos que as mulheres que transaram com os anjos
viraram sereias. Entendeu? Bola de fogo, vi na mata. Era comadre Fulãozinha. Eu já vi várias vezes e ela ataca, tá? Às vezes ela nunca me atacou, graças a Deus. Mas ela já me acompanhou um bocado de quilômetros. E eu cochilando no carro. Deixa eu ver mais. Claro que existe, pastor. Existe sim, lobisomem, pastor? Sim ou não? Tem os ujins e os antigos gênios. Existe lobisomem, pastor? Mãe do mato, que é a comadre, né? Curupira, existe ou é lenda? Então, vamos dar um ping-pong sobre isso, tá? Preste atenção. Bem, você vai pegar no ar. Se eu nasço de um alemã, eu nasço parecido com um alemão. Certo? Sim ou não? Se eu nasço da América Central, de uma Índia, da América Central com aqueles olhinhos pequenininhos, bonitinhos que elas têm, então eu nasço parecido com elas. Se eu nasço na África, então eu nasço parecido com o africano. Se eu nasço na Arábia, eu nasço parecido com o árabe. Se eu nasço entre aqueles caras que moram no gelo, né? Então eu nasço parecido com aqueles caras do gelo. Se eu nasço nos Países Baixos, Noruega, eu vou nascer um grandão, bichão trangolão, né? E se eu nasço no Nordeste, eu fico parecido com o Chiquinho. Então, preste atenção se você vai pegar, sim ou não. Então, o portal que nos traz ao mundo nos dá uma aparência. O portal que nos traz ao mundo nos dá aparência. E esse portal que eu estou falando, o priori é mulher. A mulher, né? É o portal que nós nascemos no mundo. Eu pareço muito com minha mãe, né? Então, meu pai tinha um jeito mais alemãozado de ser, né? Mas eu pareço muito com minha mãe. Então, quando a gente passa pelo portal, que é a mulher, a gente pega a aparência de quem nos originou. Sim ou não? Essa é uma lei do universo. Para virmos a este universo, nós passamos por portais, né? Então, esses seres, mula sem cabeça, pé grande, são ectoplasmas que vêm de portais. Entendeu? Às vezes, portais humanos e às vezes portais energéticos. Exemplo, os Greys americanos, eles fazem experiência, né, sexuais com as pessoas, eles aparecem, né, mas eles são menos agressivos do que os vermelhês, vamos dizer assim, brasileiros. Eles atacam e matam. Mas são basicamente da mesma altura. Então, está comprovado que os Greys não saem do mesmo buraco que saiu os vermelhês. Pode vir até do mesmo universo, mas não é do mesmo buraco. Captei vossa mensagem. Minha menina é a minha cópia. Vamos dizer que, por exemplo, eu acompanhei a gravidez de uma baixinha no sertão. A gente orou para ela engravidar, né? Então ela teve uma baixinha, né? E ela era braba que só molesta. Por que mulher braba, baixinha é braba? Depende, né? Tem mulher baixinha que não é braba não, mas a maioria das mulheres baixinhas do sertão, meu amigo, a zangada ela bate em homem, né? Então a menininha era do mesmo jeito que a mãe. A mãe era... E a filha, então, quando nós passamos através de um portal, esse portal deixa suas características em nós. Então, o Grey não vem do mesmo buraco do vermelhês. Tá entendendo? É porque o pai também é o portal, né? Não houve a soma. Tem gente que fica desafiando, aí se lasca. Sim, mas existe a mula sem cabeça, existe o saci pererê, existe. São espíritos materializados. Por exemplo, o pé grande. Centenas de pessoas já viram o pé grande. Ou existem centenas de pessoas mentirosas, ou realmente existe o pé grande. Entendeu? Então, quem é o pé grande? O pé grande é um espírito materializado. Só que por onde ele entrou, da onde ele veio, aquele portal que pariu o pé grande,
deu capacidades, né, dele ser pé grande. Exemplo. Por exemplo, quando a luz passa dentro do cristal, o cristal quebra a luz, né, o diamante quebra a luz, e quando a luz sai do cristal, sai com as características do cristal. Então seria mais ou menos um portal. Você está entendendo, sim ou não? Se o cristal é azul, se o diamante é azul, então quando a luz entra no cristal, ele quebra a luz e a luz sai azul. Você está entendendo? Então, esses seres como mula sem cabeça, saci pererê, eles realmente existem e são espíritos. E eles utilizam portais. Aí, os portais que os vermelhês usam, porque você nunca parou para pensar, porque os extraterrestres que apareceram no Brasil são tão agressivos? Por que não existe chupacabra na América do Norte? Só existe chupacabra na América Central e do Sul. É porque os espíritos que saem na América do Norte usam um portal. E os que saem na América do Sul é outro portal. E o portal interfere na hora que a pessoa passa por ele. Exemplo, como é o nome daqueles espíritos que tem os pés bem grandes? Não é o pé, é as pernas bem grandes. Eles já foram filmados, eles andam em grupo, em filas. Eles têm mais ou menos 4, 5 metros de perna. E eles andam bum, bum, e parecem com um X. Quem é que vai me dizer o nome dessa entidade? Né? A sereia que levou uma menina de 44 anos aqui no Maranhão, na frente das pessoas, na beira do rio. As sereias são aquelas negras que transaram com os anjos, né? Então, são entidades locais, certo? Entenderam? O que está pegando aí, gente? Esses seres dos pés bem grandes, eles só aparecem na América do Norte, né? As pedras energéticas foram ótimas para mim. Ótimo, as pedras energéticas, principalmente na nuca. Temos que falar com você, tá, Silvia? Por favor, em nome de Jesus, vamos conversar, eu tenho coisa nova para você. Né? Então, preste atenção. Anjos e demônios se materializam em nosso planeta, né, de diversas formas. São portais. É o portal que determina a natureza destes seres, se bons ou ruins. Não, o portal influencia no ser, seja ele de Deus ou não. Pastor, não são dimensões sobrepostas, pastor, universos paralelos? Existem universos paralelos, tá? Mas não é. No momento, o buraco que essa entidade usa, ela pega a característica desse ser. Por exemplo, existe um fenômeno na alta magia, que isso vem desde Salomão, chamado ectoplasmar, ou ectoplasmia. A ectoplasmia é um líquido que sai dos buracos, ou do ouvido, ou do nariz, ou da genitária. É um líquido que sai e vai formando um ser. Esse líquido forma um ser parecido com o ser que ele saiu. Abre o olho, olha, mas não fala. Não tem coração e nem temperatura. Isso é um fenômeno de alta magia que os antigos faziam. Então, quando esse ser, o cara entra em transe e começa a ter um líquido, e esse líquido é um pouco fedido, começa a formar, cair no chão, como se fosse uma baba, e essa baba forma um ser. E esse ser parece com a pessoa que formou ele. Ou seja, o cara parece com o portal que saiu. Esse ser, ele abre os olhos e faz sinais, o que quer e o que não quer. Entendeu como é a coisa? Esse ser, na verdade, é um espírito que usou o fenômeno da ectoplasmia para se materializar neste mundo. Né? Então, e tem também a questão, os greys, os vermelhês, e tem também os portegastes. Os portegastes geralmente vêm de genitárias, né? Ou seja, existiam métodos de materialização de espíritos, que é usado desde o Éden. Né? A materialização do espírito era usado em mulheres, tanto em cultos como em alta magia. Então, essa mulher era engravidada por um espírito, e essa gravidez dura em torno de 1 a 3 meses. E depois ela solta como se fosse um pum pela genitária,
E esse pum é um espírito. E esse espírito tem o direito de ficar X dias na terra. E tem poder de matar pessoas, virar carros. Ele tem poder na matéria. Ele levanta uma pessoa, dá uma tapa na pessoa. Já esse tipo de materialização, quanto mais nova a mulher, mais forte ela é. Entendeu? Ectoplasma, materialização dos espíritos. Pessoas coloquem um zap da produção, preciso falar com o senhor, pastor. Seria como a geleia do filme Caça-Fantasma. Sim, aquilo é um fenômeno ectoplasmático. Gostei. Quem é que achou o nome desses seres que têm as pernas grandes? Eles já foram captados em filmes, né? Então, a questão é o seguinte. Alguns espíritos vêm de outras dimensões. Mas ao passar pelo buraco de minhoca deles, eles sofrem diretamente a ação do buraco de minhoca. Exemplo. Por que nossa cabeça não é quadrada e é redonda? Por que nós temos 2 orelhas, uma venta e uma boca? Por que a gente não tem 5 bocas? E por que a gente não tem 10 olhos? Por que a gente só tem 2 olhos? A gente tem mais de 2 olhos, pastor Joyce. Qual é? É os olhos da mente. Então, esses espíritos, eles vêm de diferentes dimensões e usam um portal. O assunto é portal. E esse portal dá a eles características. Né? O Homem das Neves, né? O Homem das Neves seria um espírito, agora um espírito que pode matar. Tá? Pastor, o pai da minha filha, caçula, eu já vi um espírito todo preto, andando com ele. É o Zé Pilintra, sim. Exato. Pareceu um sonho para me avisar sobre tal vermelha. O buraco ou portal vai influenciar no comportamento dele. Sim, o buraco ou portal vai influenciar no comportamento dele. Então, os greys seriam mais ou menos do mesmo lugar dos vermelhês. Só que o portal que ele usa lá na América do Norte é diferente dos buracos que ele usa na América do Sul. Esses buracos são energeticamente ativados através da Lua, através de cultos ou lugares antigos. E podem ser buracos vivos, ou seja, pessoas e animais, e podem ser buracos com pedras preciosas. Lembre-se que Lúcifer andava em meio às pedras preciosas, né? O buraco de minhoca é uma doutrina alemã que Einstein pegou para ele. Mas, na verdade, os alemães já sabiam, utilizavam até como viagem astral, né? Então, os aceleradores de partículas modernos são imitações daquilo que Nimrod queria fazer. Ele queria abrir um portal grande, né? Então, eu já vi um zumbi. Eu não estava esperando, né? Então, eu subi e fiquei orando na laje, olhando a lua. E eu estava lá, olhando a lua, e de repente subiu um homem. Só que ele era muito branco. Ele subiu conversando. E o cara tá meio bêbado. Aí ele subiu. Quando ele subiu, ele estava percebendo que alguém estava vendo ele, mas ninguém estava me vendo. Aí ele parou como se fosse numa parede, aí desceu. Eu digo, esse cara tá doido. Aí desceu, foi lá para baixo. Aí parou como se fosse numa parede, aí subiu. Subiu. Parou como se fosse na parede. Eu digo, oxe, ele ficou doido. Aí eu parei de orar e ficou olhando. Esse cara é estranho, né? E ele... Eu digo, não, pode ser um deficiente mental, alguma coisa, um cara cheio de droga, mas não era, tá? Era um zumbi. Se esse cara pegar o cara numa mata, né? E ele tem poder na matéria, mas o revólver também derruba ele. Mas ele está materializado, tá? Então, ele ficou subindo e descendo, mais ou menos umas meia hora. E eu digo, oxe, de doido de céu. Aí, na época, existia uma grande mata cheia de espinhos, que a gente não conseguia nem andar na frente da casa. E era aquele espinho malícia, né? E esses espinhos era muito difícil. Esses espinhos eram terríveis,
terríveis, né? E ele ficou subindo, descendo, até que de repente deu uma pira nele, ele começou a conversar sozinho, e ele deu a carreira para dentro dos espinhos. Eu falei, lascou, meu Deus. Quem é um ser humano que sobrevive a tanto espinho, malícia? E ele foi embora. Parecia que estava andando no meio de flores. Foi embora, sumiu no meio do mato. Né? Aquilo é um zumbi. Que os antigos falavam tanto do zumbi. Lembre-se que existe muito misticismo no meio disso. Mas que existe muita realidade. Um zumbi desse, encontrar uma pessoa no meio do mato, ele mata. Ele está materializado. Agora, de onde ele veio, vai se saber, né? Será que é como um filme, eles podem infectar outras pessoas? Eu não sei se é como um filme, mas eles podem matar, tá? Aí, por exemplo, tem muitos portais que são dentro d'água. Por isso que no mês de agosto é perigoso mexer com água, tomar banho, porque no mês de agosto está muitos portais dentro de água, abre. Aí saem espíritos, saem sereias, e eles puxam o cara para debaixo. Né? No meu estado mesmo morreu várias pessoas no mês de agosto, doutores que foram atravessar um rio numa canoa, a canoa virou e um deles desapareceu. E eles sabiam nadar. Né? Minha sogra fala que viu um lobisomem. O lobisomem, existe 2 tipos de lobisomem. Um homem que vira um lobo, né? Ou seja, um fenômeno que há, e também um espírito que é materializado. E esse espírito é horrível. E ele aparece como um cachorro grande e preto. Né? Tem que ver, né, o local da piscina. A gente sobre portal para anjos de Jesus, os lugares que oramos vira portal. É os lugares de culto, né? Verdade, pastor? Tem alguma pergunta sobre isso? Você entendeu a explicação sobre lobisomem, mula sem cabeça? A mula sem cabeça é um espírito. Só que o portal que ele entra não dá acesso à cabeça. E às vezes o portal troca as coisas. O portal não está bem alinhado, aí os pés ficam no lugar das mãos e as mãos ficam no lugar dos pés. E você vai encontrar imagens, fotografias de espíritos que no lugar das mãos são pés e no lugar dos pés são mãos. Esses espíritos mesmo que andam à noite lá na América do Norte, que tem as pernas, chegam a ser 5 metros de pernas, eles andam sempre em bandos, 3, 4, 5. São um tipo de espíritos que passam por determinados portais. Aí tem também o homem-bode, o homem-touro, né? São mutantes. Não é que são mutantes, são mutantes. Agora sim, quando ele passa pelo portal, o portal dá uma característica a ele. Você não tem uma característica? Por exemplo, nós temos um nariz, temos uma boca, uma orelha. É porque o portal que a gente usou, chama-se mulher, ela nos deu esse presente. Ou seja, essa característica. Mas tem portais que não estão bem alinhados. Aí o cara vem com a orelha muito grande, o nariz no lugar do olho. Você está entendendo? E depende da posição da lua e do que houve. Né? Eu tenho visões assustadoras, pastor. O que faço? Sofro muito. Então, nós temos que conversar sobre isso, tá? Meu avô disse que atirou em um lobisomem. Meu avô também matou um lobisomem na facada. Né? Às vezes o lobisomem é uma pessoa. E às vezes o lobisomem é um espírito. Entendeu? Por exemplo, se um espírito transar com uma porca e ela engravidar dele e tiver um espírito, o espírito vai parecer com um porco. Você está entendendo, sim ou não? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando sobre mistérios muito profundos, gente. Mas é mesmo. Tem espíritos que são 3, ou seja, uma casta. Coloquem o zap à disposição, pastor. Meu filho viu um lobisomem de madrugada, voltou desesperado para a casa da tia dele e nunca mais saiu depois da meia-noite. Depende do horário, né, do mês. Pastor, o senhor sabe algo sobre arquiturianos? São apenas nomes, são espíritos de outras dimensões. Arquituriano, não sei o que lá, olhos azuis, tal, né? Os avós do meu marido já viu. Então tem as partes bizarras e tem as partes mais organizadas. Né? Tem uns que vêm com 2 metros, tem outros que vêm apenas com meio metro. Estou entendendo, pastor? Continue, está muito interessante. Você está entendendo o que, Silvana Insa? Então, vamos lá. Você vai adquirir
forma do portal que usa você. Por exemplo, na minha região, eu já acompanhei várias vezes porca tendo porquinhos com cara de gente. Aí o cara diz, é milagre, isso é o demônio, isso é o cão, é o fim dos tempos. Ou foi um cara que pegou a porca de noite e creu. Então, aquele espermatozoide conseguiu engravidar a porca, mas não teve tempo suficiente de organizar as ordens. Mas na época, antes do dilúvio, a natureza era tão viçosa que a coisa colava bem. Mas hoje, com a natureza fraca que nós temos, não dá para colar bem. Então nasce aqueles porquinhos com cara de gente. Se você vê na internet aí, você vai encontrar em várias partes do mundo porquinho com cara de gente. Isso é o quê? Um homem que utilizou uma porca para fazer sexo. E aí a porca engravidou, né? Então a porca foi um portal que não conseguiu trazer para essa dimensão essa soma. Mas se um espírito transar com a porca e a porca engravidar dele, né? Então, quando o filhote nascer, ele vai nascer meio demônio e meio com cara de porco. Pode ser um porco preto que anda à noite. Você está entendendo, sim ou não? No interior, as pessoas dizem que já viram assombrações à noite. Aí a assombração é outra coisa. Por exemplo, tem muitos lugares que tem assombração porque tem minerais. E os minerais fortificam os espíritos, tanto bons como ruins. Lembre-se que Satanás ele vivia entre as pedras preciosas. Preciosas. Por favor, coloque um zap. Preciso falar com o senhor. É urgente. Então vamos conversar, né? Eu não vou colocar zap não, que eu não estou dando conta não, tá? É. Então, a questão, eu não estou dando conta do zap, eu não vou colocar, porque a pessoa vai querer ligar e não atende, porque não atende. Né? Aqui a gente tem um limite também de atendimento. Né? Esses seres teriam DNA? Sim, eles teriam uma espécie de DNA, sim. Tá? Porque é uma lei, se eles estão na Terra e saem na Terra, eles têm que obedecer à lei da Terra. Porque, por exemplo, se temos dois narizes, é porque a Terra que é assim. O assunto são espectros, né? Lobisomem, mula sem cabeça, pé grande, os greys, que são muito relatados pelos norte-americanos, e no nosso continente os vermelhês, que são tipo chupacabras, que são também pequenos, olhos grandes, só que a cor é vermelha. Entendeu? Passar, olha lá, o Senhor é importante. É porque a gente é uma pessoa só, né? Aí, às vezes, as pessoas querem conversar conosco, graças a Deus, né? Eu agradeço muito. Mas não é que, assim, não tem condição de eu dar atenção para todos. Você está entendendo? A gente tem que ter humildade de dizer que nós somos humanos, limitados demais, né? E, assim, vou botar o telefone, todo mundo liga, que eu atendo. Mentira, ninguém faz isso, não consegue, não dá, né? O portal dos espelhos sai de que tipo, pastor? Depende do espelho, tem espelho azul, tem espelho preto, tem espelho dourado, e depende da lua, e depende do que foi invocado através do espelho, né? Eu já vi um boto, mas quase ninguém acredita. Colônias espirituais existem, pastor? Existem. Na mata, principalmente na mata. São seres meio misturados. Assim, tipo anjo, tipo seres misturados com animais da mata. Por que os extraterrestres vêm ao Brasil são agressivos? Eu gostei, dona Neuza Brito. Muito obrigado. Não sei. O que eu posso dizer é que o portal que eles usam torna eles bem agressivos. Eles são muito agressivos. São muito mais agressivos do que os greys. Os greys são muito lógicos, eles fazem análises sexuais, fazem sexo com as pessoas e tudo, mas eles não são tão agressivos assim. Já o da América Central e da América do Sul são vermelhês, são vermelhos, pequenos, sugam muitas tripas e sangue, né? E são muito agressivos, muito mesmo, né? E os índios chamavam de demônios da floresta, né?
Deixa eu ver mais aqui. Pastor, existe a entidade loira do banheiro? Existe. É um espírito mau, né? Que gosta de ficar em banheiros. Espíritos adoram banheiro, tá? Então não deixa a tampa do vaso aberta e nem deixa o ralo aberto. Bota um tapete em cima e tampa, porque aquela água suja do vaso, os demônios andam por dentro de esgotos. Lembra do filme Caça-Fantasma? As almas que os caças-fantasma procura, eles andam por onde? Dentro dos esgotos. Seria um motivo das pessoas morrerem afogadas no raso? Sim, seria. Pastor, me ajude, pastor. Coloquei um zap à sua disposição, preciso falar com o senhor. Ótimo. Cadê o zap? Eu anoto aqui. Os Greys seriam um tipo de cientistas? São da luz ou não? Não, não são. Bem, tem extraterrestres que são de Deus, outros não são, né? Jogar sal no ralo. Sim, obrigado, Gerson. Sal no ralo impede de entidade sair pelo ralo. Eles entram pelo ralo, perto da meia-noite, tá? Você já imaginou o tanto de energia negativa que tem um cano de água que sai de dentro da sua casa e que hoje fica ao lado do banheiro? Então feche a porta do banheiro, por favor, né? E se surgir algum brilho dentro do seu banheiro, é um espírito que acabou de chegar. Quem é que já viu o banheiro acender e quando você ia lá estava apagado? Quem é que já viu? É um espírito que chegou dentro do banheiro, ele acende. E às vezes ele acende a luz mesmo, né? Você coloca sal no ralo, não precisa colocar muito não, coloca sal no ralo e tampa o ralo com um tapetinho de borracha. E fecha o vaso sanitário, né? A alma é a energia da pessoa. O espírito vai para Deus, mas a alma fica na terra. Então a alma pode ser usada por espíritos maus e bons. Por isso que o demônio pede a alma, porque eles podem usar a alma. Ou seja, a alma de uma pessoa muito ruim pode ser usada pelos espíritos. Ela continua viva onde o cara foi enterrado. Meu marido vê luzes grandes e à noite. Aí pode ser bom. Luzes são bons, né? Quem é que já viu um disco voador? Já vimos em uma dimensão complexa. Já vivemos em... O sol pode ser colocado à noite, pastor? Sim, é à noite que coloca. Porque esses espíritos andam à noite. E eles usam o rego lá da água, o cano da água. Os espelhos, né, devem ser limpos uma vez por semana, né, e não deve estar mostrando você dormindo. O chuveiro abre sozinho, será algo assim? Sim, o chuveiro abre sozinho, a luz do banheiro acende, ou uma luz acende, quando você vai olhar, o banheiro está apagado. Colocar sal puro, ou com água, só sal. Não precisa falar por conta da hora, mas tem... não tem, não. Sim, tem, que eles gostam, viu, Michele? Eles gostam do lodo. O lodo é um portal para os espíritos. O lodo, o germe, são portais para os espíritos, né? E eles gostam de matar a pessoa afogada, né? Existe sim. Você acertou, viu, Michele? Meu Deus, isso tudo aqui tá ruim, não tem o costume de fechar o vaso. Então fecha o vaso, tá? Aí você retém essa energia. Eles vêm brabos, podem ser pela característica masculina, por isso que não são tão brabos. Eu não sei. Eu sei que o portal que eles usam deixa eles vermelhos. Como limpar o espelho? Você pode limpar com água, né? Com álcool. Aí você limpe ele sempre esfregando para o lado direito, né? Ou para o lado esquerdo. Aí depende do que você quer fazer. Eu já vi quando era criança. Tem a forma de uma esfera com várias janelinhas. Você viu o quê, Maria? Eu já vi quando... Sim, um disco voador? Sim. Você limpa o espelho com álcool, né? Se o espelho for bom, ou seja, nunca teve problema nenhum com o espelho, então você limpa ele, né? Pensando coisas boas para o lado direito. Se ele já teve problema, você tem que dar um fim nesse espelho ou limpar ele para o lado esquerdo. Aí tem uma forma de limpar para o lado direito e uma forma de limpar para o lado esquerdo. É como benzer o espelho, que eu não quero falar agora como benzer, né? Quando estou quase dormindo, eu ouço explosões. O que é isso, pastor? Aí tem que ver, né?
Sempre coloco sal no ralo. Comecei a evitar mau cheiro, mas depois que eu vi espelho assim, no banheiro, comecei a colocar também o banheiro com sal, uma vez por mês. Também fiz uma campanha e parou. Já sonhei muitos discos voadores, já sonhei. Aqui sempre tem vazamento, que para sozinho do banheiro é o chuveiro pinga fazendo barulho, do nada. Sim. No castelo de Ratibum, quando ouvia um barulho, todos paravam perguntando o que é isso. E algum falava, é meu. Quando pelos encanamentos do castelo. Sim, eles andam pelos canais de esgoto. Né? Depois que me ensina a benzer o espelho, ensino. Eu posso até fazer um vídeo, porque essa hora eu não quero ensinar. Já lutei contra 4 homens estranhos, querendo levar meu filho. Então eles saíram sem abrir a janela e saiu caminhando pelo telhado. E evaporou. Era um espírito materializado. No sonho você lutou contra eles. Sonhei com um demônio todo vermelho. Que demônio é esse? A gente está falando agora sobre os vermelhos. Né? Você nunca tinha parado para pensar que os extraterrestres de Varginha eram vermelhos? Que os extraterrestres da América Central, o chamado El Chupa, o Chupacabra, são vermelhos? E por que aqui são vermelhos e lá nos Estados Unidos não são? E por que eles gostam tanto de tripas? Né? Pastor, minhas plantas morrem porque há um centro, as plantas ficam lindas, nunca entendi. O que significa ver bolinhas coloridas? Aí significa dom. Dom, anjos, bolinha colorida, tá? Então tá aí explicado a origem da mula sem cabeça, do saci pererê, né? O tempo todo eu vejo coisas prateadas. Será coisa boa? Sim, prata e ouro são bons. A cor, prata e ouro são bons, tá? Oração do espelho é o Pai Nosso. Sim, tem cuidado. Qual o tipo de oração que a gente quer fazer? Quer abrir, quer fechar, quer proteger? Tá entendendo? Que a gente às vezes pode fazer uma oração no espelho e abrir um portal. Então, como é ping-pong, para a gente mudar de assunto, vamos lá. O portal, ele influencia nas suas características, né? Será que é verdade que os exércitos conseguiram capturar o ET de Varginha? Sim, eu acredito, né? Então, a questão é, os territoriais também assumem característica do local, tá? Às vezes sim, às vezes não. Territoriais mulheres e territoriais homens, anjos e anjas. E, por exemplo, territoriais, você já viu territoriais da Alemanha? Já. Já viu territoriais da África? Já. Então eles assumem a característica da maioria do povo do local. Ou do povo que habitava aquele local. Vamos dizer que um povo às vezes está ali, sai e vem outro, né? Entendeu? Pastor, eu estou agora com um passarinho no meu quarto, lindo, que maravilha! Às vezes os passarinhos fazem isso. Ontem eu vim, era quase meia-noite, a coruja pousou na estrada e ficou gru, 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 gru. Eu digo, tá certo, obrigado, viu? Ela, gru, aí foi embora. A coruja falou com eu. Eles fizeram com extraterrestres capturados. Ali são espíritos materializados. Lembre-se, anjos são extraterrestres. Anjos do bem, extraterrestres do bem. Anjos do mal, extraterrestres do mal. O corpo deles pertence a outra dimensão, mas quando eles passam para essa dimensão, eles têm que obedecer às regras dessa dimensão. Entendeu? Por exemplo, você poderia morar num planeta, e lá nesse planeta, nesse sistema solar, você teria uma característica toda diferente. Aí, como você mora aqui, então, a casa que você mora aqui tem essa característica. Cristo não comparou o corpo com a casa? Entendeu como é a coisa? Então, se um porco dá uma casa para um espírito, a casa é parecida com um porco. Se um boi dá a casa para o espírito, então a casa é parecida com um boi. E assim por diante. E as características deles, às vezes, é questão de energia do local. Mas eles sempre têm alterações, como aquele que tem os pés para trás, como o saci pererê, a mula sem cabeça. Interessante, pastor. Estou aqui, ouvindo o canto do pássaro, cantando nos telhados. Que maravilha! Ele dizia que o meu filho era dele, porque o pastor será... Os espíritos que vieram buscar seu filho, né? Pactos e votos, demônios hereditários. Vi um
espantalho saindo do banheiro, pastor. E foi, como é que foi esse negócio, hein? Do seu banheiro foi? Então, quem mora em sítio, índio sabe dessas coisas. Mas, geralmente, os espíritos do local não atacam a pessoa do local. É como o espírito do cemitério não ataca o coveiro. Porque tem um cheiro do coveiro. E aí, mas a pessoa que vem de fora ataca. O corpo dele é uma espécie de roupagem. Cada um usa, mas se adequar à região que o portal jogá-lo. Ana Maria... Pronto, Ana Maria mesmo é uma extraterrestre. Aí ela parece com Ana Maria, tem cara de Ana Maria, tem cheiro de Ana Maria, mas é uma extraterrestre do bem, vindo lá do planeta XYW Chip Chaptum. Obrigado, Ana Maria. Olha o que a Ana Maria diz aqui, ó. Ela entendeu perfeitamente. O corpo dele, ou seja, o corpo dos espectros, é uma espécie de roupagem. Cada um usa o que mais se adequa e a região que o portal jogá-lo. Exemplo, anjos também fazem isso. Qual foi a forma? Obrigado, viu, Ana Maria? Qual foi a porta que o Espírito Santo usou para vir sobre Jesus? Qual foi a roupagem? Vamos ver se alguém... qual foi a roupagem? Qual foi a roupagem? Lembra que o pastor falou que não devia cobrir espelhos. É perigoso cobrir espelhos. Qual foi a roupagem que o Espírito Santo usou? Uma pomba. Valeu, Ana Maria, muito obrigado. Então, quando o Espírito Santo veio e dimensionou, ou seja, se materializou, ele se materializou como uma pomba. Você está entendendo? Os espíritos do mal fazem do mesmo jeito. Só que eles não vão é uma pomba macabra, é um bicho feio. Por quê? Porque o coração dele é mau. É como se cada dimensão tivesse um tipo de roupa. Por que quando o Espírito Santo de Deus não veio, virou um urubu? A discriminação é porque o urubu não bate com o Espírito Santo. A característica do urubu, né? Então, as dimensões são roupas, tá? As dimensões são roupas. Você está entendendo? Pode ou não cobrir os espelhos? Não deve cobrir espelhos, tá? É mudar de lugar. Ok? Pastor, o meu marido faleceu e foi enterrado com calça do nosso filho. Não é bom não, né? A paz do Senhor, pastor Joilson, é verdade que o beija-flor vier nos visitar, está avisando a morte de uma parente próximo. Acabei de ver um beija-flor verde aqui no meu quintal. Estava lendo a Bíblia. Não, os animais vêm avisar, né? Mas não quer dizer que toda vez que você veja um beija-flor, morre. Porque tem lugares que tem muito beija-flor. Então, cada vez que o cara vê isso, não. Depende, qualquer animal pode avisar. Mas ele tem um jeito de avisar, né? A cor vermelha, no mundo espiritual, representa o quê? Sentimento forte. Sentimento forte. Tá entendendo? Muito sentimento. A cor vermelha. Tem mais alguma pergunta? Quando eu era criança, eu via muitas sombras. E fazia xixi na cama, todos. Eu apanhava por isso. Você via sombra e fazia xixi na cama com medo, né? E a mãe não compreendia. Eram espíritos. Eu gostaria muito de ver um anjo. E peça que elas aparecem, né? Pastor, me ajude. Coloque um WhatsApp à disposição, é urgente. Coloque o seu que eu copio aqui. Tá? Então, tem mais alguma pergunta sobre isso? Então é interessante. Então, qual é a explicação de Joilson de Assis? A explicação de Joilson de Assis é que existem vários tipos de portais. Vamos ver, eu vou perguntar, viu? Para ver se você decorou. Portais vivos, que são animais, plantas e pessoas. Portais minerais, que são lugares onde tem muito mineral, né? Portais feitos por anjos ou homens, lugares de adoração, Machu Picchu e outros lugares têm portais, né?
E outro tipo de portal, que é o portal feito por alinhamento de planetas e lua. Então, existem portais que só abrem no mês de agosto. Existem outros portais que só abrem no mês de setembro. Existem outros portais que só abrem no mês de dezembro. Então, chamado portais temporal. Então, vamos lá. Quem é que aprendeu aí? Quem é que vai colocar? Eu não vou dizer, que eu quero que você escreva aí. Quais os tipos de portais que os espectros usam? Anjos e demônios também. Lembre-se que Deus usou Maria. Para que Deus usar Maria? Para que Maria ficar grávida? Deus podia aparecer aqui e virar uma pessoa sem precisar de Maria. O espírito do mal pode aparecer com a parede. Aparecer com a parede. Eu acho que ele botou aparência, que ele errou aqui, a parede. Como distinguir? Pode, porque o anjo é um anjo, mas só que o anjo caído, né, é um anjo, o demônio é um anjo. Agora, só que ele aparece como um anjo, mas ele tem umas características do mal, por causa dos sentimentos dele. Então, aí ele vai ter um olho diferente, alguma coisa diferente que vai dar a conotação que ele não é mal. Joilson, o senhor está bem abatido, está tudo bem? Não estou abatido, não, é a luz no meu zóio. Estou não. Estou muito bem, graças a Deus. Obrigado. Porque quando chega essa hora, aqui no Nordeste escurece muito. Aí fica um bando de luz no zóio do cara. Aí fica o zóio ardendo, aí fica assim. Existe alguma atitude que podemos criar um portal? Sim. O portal ele pode ser feito pelo homem. Né? Lembre-se que foi no livro de Apocalipse que o homem deu à estrela que caiu a chave do abismo. Então o homem tem algumas chaves do abismo. Né? Espírito de morte existe, pastor? Sim. Existe alguma atitude que podemos criar portal? Pode. A própria relação sexual gera portais. Como uma pessoa enrolada com cordas em cima de uma casa, o pastor não entendi. Sonhar com uma pessoa enrolada com cordas em cima da casa. Quem era essa pessoa? Espelho é um portal? Pode ser um portal. Nem todo espelho é um portal. Mas o espelho pode ser portal. Existem vários tipos de espelho. Azul, branco, dourado, preto. O espelho negro é horrível para trazer. É o espelho daquela Branca de Neve, né? Da patroa da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Era um espelho preto. Os espelhos pretos não são mais usados devido ao tanto de espírito que saía. E as pessoas têm medo do espelho negro. Mas tem o espelho dourado, tem o espelho prateado, né? Maldições geram portais, né? Aonde tem tipos de relações sexuais, nascem os poltergastes. Todo poltergaste tem uma parte sexual no meio. É o que dá força a ele. E esse nome poltergeist é um nome alemão. É alemão, é? Eles também atacam animais, tá? Quando eles não conseguem atacar o dono, mas os animais passam na frente do dono, né? Sonhar que morreu recentemente vomitando sangue. O gatinho morreu, né? Sim, Edelin. A relação sexual é um portal, né? Por isso que as pessoas ficam, eu fui nas estrelas, eu fui na lua. Porque realmente vai. O que é sentir cheiro de enxofre queimando? São espíritos do mal próximo da pessoa. Tá? Deixei de ir à praia, buraco da velha, pois sempre morre pessoas, aparece que uma chama. E onde hein? É um chamado buraco da velha, Cuidado, tem lugares que são perigosos, viu, gente? Cuidado, você que anda pelo mundo, se você notar que tem lugar que aparece espírito, não vá. Cuidado, não brinque não com isso não, tá? Minha amiga tem um espelho negro. Ela fala que é muito perigoso. Sim. Quem é? Tua amiga O espelho negro é usado na magia. Traz espectros. Né? Fala, conversa. Enterrar animais em seu quintal faz mal? Não. Se o animal for seu, não faz não. Tá? Depende do animal, né? Um cavalo é uma coisa, né? Um gatinho é outra. Então, assim, depende do animal, do tamanho do animal, né? Por favor, me responde, pastor. Oi, Bel. Boa noite, pastor. Eu sonho sempre no meio de muitas mulheres me cercando. Uau! Cercando para quê? Interpreta o meu sonho, pastor. Vamos interpretar agora. Vamos encerrar essa parte. Sonhei com o pastor famoso do YouTube, queria ficar comigo como segunda mulher dele. Quer dizer o quê? Eu não sei.
Pode ser apenas que você, né, botou na cabeça, alguma coisa assim, né? Sonhar com drone grande, branco, voando ao redor da minha casa. Alguma coisa espiritual está ali observando. A conversa hoje foi boa, pastor. Que maravilha, glória a Deus, dona Neuza. Dona Neuza, a senhora que é uma mulher já vivida e tem as experiências da vida, já viu algum presépio na vida, já? TV é portal? Sim, TV pode ser portal, principalmente o de tubo. A TV de tubo gerava muitos portais. Essa outra, as histórias diminuíram muito, essas televisões novas. Praia Buraco da Velha, em Brasília. Em Brasília, Teimosa. Tu não é baiana, né? Brasília Teimosa é um lugar, ela conversa com o espelho dela. Ela conversa com o espírito. A ciência já está fazendo isso, tá? Através de aceleradores de partícula. Vê horas iguais, tem vários rituais que é feito com vela e espelho preto. Não vou ensinar aqui a você, né? Mas pessoas que conversam com o espírito usando velas e espelho preto. Michele Silva, você é de Recife. Não, Michele, ela é da Bahia, né, Michele? Hora do anjo, olha a hora do anjo. Sonho sempre com um homem todo de luz. Então é um ser de luz. Irmão que morreu recentemente vomitando. Sonhou com o irmão. Com a gatinha. Hora do anjo, pastor. Então, está explicado, é uma explicação. Se você tiver mais alguma pergunta sobre isso, escreva aqui nos comentários, né? Escreva no comentário sobre o que você deseja. A explicação é que o pé grande seria um espírito que usa um portal. E esse portal dá direito a ele de ser grande. Aí tem lobisomem, tem vários tipos de seres, e a pessoa pega a característica do portal que é usado. Então, como seria isso? Seria assim, a mesma coisa que se o cara nasce na Alemanha, ele pega jeito de alemão. Se ele nasce na Espanha, ele pega jeito de Espanha, né? Então, o portal, ele dá para você características físicas e emocionais. Opa, cadê? Tá aqui. Físicas e emocionais, tá? Então, esses vermelhos que aparecem na América Central, principalmente na Amazônia, os extraterrestres da Amazônia são muito agressivos. Por quê? Quem é que já ouviu falar dos geoglifos da Amazônia? Quem é que já ouviu falar? Então, os geoglifos da Amazônia são um dos maiores mistérios que existe. E os geoglifos, alguns deles são portais de espíritos. Virgem Maria! Então existe... Quem que está lembrado? Qual o tipo de portais que existe? Quem é que vai me dizer? Eu quero desafiar vocês. Eu falei sobre que tipos de portais, hein? Quem é que vai me dizer quais são os portais que eu falei? Vamos lá? Para eu encerrar esse assunto e ir para outra. Eu mandei um pix, pastor. Pode abençoar meu filho, Caleb Lapaz. Eu abençoo, Kelly. Seu filho, Caleb Lapaz. Muito obrigado pelo pix, tá? Que o Espírito Santo te abençoe com toda a sorte de bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito de Deus. Seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus, o Caleb, seja abençoado. Em nome de... Obrigado, tá? É de Recife, para o Cabo é perto. Eu não entendi o que Neuza Brito está falando. Portais de alinhamento de planetas. É um tipo. Então vamos lá. Portais humanos, mulheres, né? Portais vivos, que pode ser uma porca, um porco, um cavalo, uma jumenta, né? Portais de lugares de culto, lugares que foram fazer cultos, igrejas, pode ser portais, né? Existe muito espírito em igreja. Maria foi um portal para Jesus, sim. Portais minerais, gostei. Portais minerais, ou seja, lugares que tem mimi, ou seja, minerais, tem sempre espíritos, do bem e do mal. Tá? Portais minerais, aí tem portais, né, aquáticos,
portais de alinhamento de planetas e portais que nós fazemos, que são portais antigos, que tem na Amazônia, tem vários portais, muitos portais na Amazônia, e também lá onde tem as pirâmides do Egito. Ok? Gostou? É a explicação. Se alguém disser, pastor, eu vi uma mula sem cabeça, eu vou acreditar. Eu não vou dizer que a pessoa é mentirosa, não. Né? Então, por quê? Muita gente viu a mula sem cabeça, muita gente viu o lobisomem, muita gente viu o pé grande, muita gente viu, tá entendendo? Mas isso é o quê? Teve um cara que tirou uma foto na floresta, aí quando chegou em casa ele olhou e estava cheio de bicho misturado com espírito, misturado com animal. Ali, eles estão tudo ali naquela hora deles ali, eles se reúnem, conversam, tá? Ok? Sim, portais feitos por rituais, orações, rezas e sexo. Né? Seja com animais, com pessoas. Os gregos faziam portais com animais, com bodes, com cabras, né? Com porcos. Altares em casa é portal. Sim, um altar pode ser um portal. Seja para quem for. É interessante isso aí, né? Gostou? Aprendeu? Quer ver mais? Você coloca assim, portais, Joilson de Assis. Portais, Joilson de Assis. Tudo que você quiser saber, você coloca. Eu quero saber isto. Joilson de Assis. Sempre deixando seu like. Cadê o like? Cadê o like? Se inscreva no nosso canal, você que não foi inscrito. Todos os dias temos 3 ou 4 vídeos para você. Todos os dias sobre diversos assuntos. E você quiser adiantar o assunto, você coloca portais, Joilson de Assis, extraterrestres, Joilson de Assis, anjos, Joilson de Assis. Aí o YouTube vai entender. Ele quer saber a opinião de Joilson de Assis. Aí bota todos os vídeos que eu falo sobre aquele assunto. Sonhar com casa tem mais de 30 vídeos. Dá uma olhadinha. E você pode tornar a sua casa um portal de bênção. Tá?